Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre prestação de contas de campanha. Se você está assistindo esse vídeo fora do período eleitoral, também deve se preocupar com a prestação de contas. Se você já foi candidato alguma vez na vida, deve se preocupar com a prestação de contas. Então, prestação de contas é algo que toda pessoa que requer o seu registro de candidatura à Justiça Eleitoral deve fazer. Independente do tempo que você foi candidato, se você ficou por 5 dias fazendo campanha, deve prestar contas. Se você requereu a sua desistência da candidatura, a sua renúncia da candidatura, deve prestar contas. Então, resumindo, todas as pessoas que requereram seu registro de candidatura para a Justiça Eleitoral devem fazer prestação de contas. Mas por que a gente fala sobre isso? Qual a importância da prestação de contas? A prestação de contas de campanha, ela é prevista em lei, primeiramente, e depois ela é importante para demonstrar, tanto para a Justiça Eleitoral quanto para a sociedade, a lisura do seu processo eleitoral, da sua campanha. Então, é na prestação de contas que se demonstra para a Justiça Eleitoral toda a movimentação financeira que o candidato teve durante o período de campanha. Então, se arrecadou, o que gastou, como gastou esse valor, de onde veio esse dinheiro, todas essas informações devem estar na prestação de contas. Então, quem deve prestar contas? Como já dito anteriormente, todas as pessoas que requereram seu registro de candidatura devem fazer a prestação de contas, mas não só. Então, os partidos políticos, os diretórios municipais, estaduais ou nacionais devem também prestar contas todos os anos, mas também no ano da campanha eleitoral, porque em muitos casos o partido político também tem gasto com o candidato, né? Tem algum tipo de recurso que passa para o candidato, alguma despesa de campanha é paga pelo partido político e por isso precisa prestar contas também. E quando que ocorre, se tudo estiver correto, se tudo for feito da forma certa, quando que é necessário fazer essa prestação de contas? A prestação de contas de campanha, ela tem a obrigatoriedade pela lei de que seja feita durante o período de campanha. Então nós temos um prazo determinado pela legislação, pelas resoluções do TSE, de que temos uma prestação de campanha parcial, prestação de contas de campanha parcial, e que deve ser feito até uma data, né? A gente tem isso no calendário eleitoral, mas deve ser feito ali até o meio da campanha. Então suponhamos que a campanha começou, e aí isso está previsto em lei, no dia 16 de agosto, lá para dia 9, 10 de setembro mais ou menos, tem um prazo, está previsto lá, que deve fazer a prestação de contas parcial. E isso quem faz? O contador, que é obrigatória a contratação de contador e advogado para campanha eleitoral, é feito pelo contador, todas as despesas são entregues pelo candidato ao contador e o advogado e faz esse acompanhamento e a prestação de contas parcial. Também, quando termina a campanha eleitoral, tem-se um prazo para fazer a prestação de contas final. E nessa prestação de contas final, o candidato deve informar à Justiça Eleitoral todas as despesas, todos os recursos arrecadados, tudo que tramitou pela sua conta de campanha, informar a conta bancária, informar o encerramento dessa conta bancária, extrato de conta bancária zerada. Se houve sobra de recurso, deve devolver à União. Isso é feito por meio de emite um boleto, paga esse dinheiro devolvido à União e deve comprovar essa devolução. As contas para encerramento de contas de campanha devem estar zeradas. Toda a documentação que comprova isso, então se houve contratação de pessoas, essas pessoas devem trazer para a prestação de contas contratos, documentos, e isso deve estar na prestação de contas demonstrado de forma clara que toda a movimentação que foi feita durante a campanha, principalmente, né, na prestação de contas, a movimentação financeira. Então, a prestação de contas, ela serve para isso. Ela serve para demonstrar, tanto para a Justiça Eleitoral como para a sociedade em geral, que a campanha eleitoral daquele candidato foi feita conforme a lei determina. E como que é feita essa prestação de contas? Como eu já disse, é feita pelo contador, acompanhada pelo advogado e posteriormente, quando está no sistema da justiça, acompanhada e feito o restante pelo advogado. O candidato ele deve entregar toda a documentação de todas as movimentações financeiras, de tudo isso que eu já falei anteriormente, para o contador, e o contador submete isso à Justiça Eleitoral por meio de um sistema próprio que ele tem acesso, que o contador, né, a contadoria de campanha tem acesso, e automaticamente ao
colocar essa documentação nesse sistema, o sistema se interliga com o processo judicial eletrônico, o PJE, e cria-se um processo judicial automaticamente de prestação de contas. A partir disso, o advogado ou a advogada que está acompanhando a sua campanha se habilita nesse processo e passa a acompanhar a prestação de contas e, posteriormente, se houver a necessidade de juntar novas documentações, se houver necessidade de explicar alguma coisa para a Justiça Eleitoral, o advogado faz isso dentro do processo. Então, depois que o processo se torna judicial, é possível fazer todo esse acompanhamento, juntar documentos, fazer explicações e, em alguns casos, mais para frente, fazer sustentação oral em um processo de prestação de contas até o seu julgamento final, e aí vem a sentença determinando se as contas foram aprovadas, desaprovadas ou julgadas como não prestadas ou até mesmo não prestadas. Pois bem, mas para que essa prestação de contas seja um sucesso, é necessário que o candidato e toda a sua equipe faça um controle muito bem feito em relação a esses gastos e guarde toda essa documentação para entregar para o contador e, posteriormente, o advogado também ter acesso, para que a prestação de contas consiga demonstrar como foi realmente esse processo. Não é possível se não houver a contribuição dos candidatos, por isso é muito importante que você, que é candidato ou que vai ser candidato ou que está no momento assistindo esse vídeo, no momento de campanha, deve se guardar toda a documentação e toda essa documentação deve ser entregue ao contador da sua campanha. Então, em caso de uma prestação de contas com irregularidades, quais são as consequências disso? Pois bem, em um caso de uma prestação de contas que você tenha as contas julgadas como reprovadas, depende muito do que aconteceu para que houvesse essa reprovação. Então, caso haja suspeita de fraude, de abuso de poder político, abuso de poder econômico ou alguma irregularidade grave, a partir do momento do julgamento das contas, e o Ministério Público pode investigar e verificar se houve alguma irregularidade tão grave que é possível instaurar alguma outra investigação ou fazer um outro processo em relação àquilo que fez com que as suas contas fossem reprovadas. No entanto, se você tiver a prestação de contas julgadas como não prestadas, as consequências disso é algo maior, inclusive, a depender dos atos tomados. Por exemplo, as contas julgadas como não prestadas, nós temos uma súmula do TSE, que é a súmula 42, que diz que quando as contas forem julgadas como não prestadas, o candidato ele fica inelegível, digamos assim, A súmula diz que não terá certidão de quitação eleitoral pelo prazo da legislatura para o qual concorreu. Então, a pessoa que é candidata em outubro de um ano, a legislatura para o qual concorreu começa a contar no dia 1º de janeiro do ano seguinte, ou seja, aqueles que foram eleitos tomam posse no dia 1º de janeiro ou algum dia posterior, mas no começo do ano. Então, começa ali e durante o período do mandato daquela pessoa para o qual foi eleita. Então, por mais 4 anos. Nessa condição, as contas julgadas como não prestadas, a pessoa fica impedida de retirar a certidão de quitação eleitoral por 4 anos. Então, ela não conseguirá ser candidata para a próxima eleição e nem para outra eleição, porque não consegue a certidão de quitação eleitoral. E como que acontece dessas contas serem julgadas como não prestadas? Em muitos casos, as pessoas não procuram advogados, contadores, para que o processo de prestação de contas seja feito da forma correta, e o que acontece é, esquece-se o processo, ou muitas vezes nem tem essa prestação de contas, ou da forma correta, junta-se poucos documentos e é considerado como não prestadas. Então isso tem muitas consequências, inclusive para as próximas eleições que o candidato quer participar. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso, e uma dica que eu sempre dou é, se você pretende ser candidato em alguma próxima eleição ou se você foi candidato, pesquise no site da Justiça Eleitoral se a sua certidão de quitação eleitoral está saindo da forma correta, se você está quite com a Justiça Eleitoral. E se não tiver, e a questão de não estar tendo a certidão de quitação eleitoral for em razão de não prestação de contas, procure um advogado especialista para conseguir resolver a situação ou tentar resolver a situação o mais rápido possível. Caso contrário, você não conseguirá ser candidato em uma próxima eleição. E aí vocês me perguntam, mas Sueli, eu fui candidato lá em 2010, em 2012, mesmo assim ainda há possibilidade de eu ter problemas com a Justiça Eleitoral por eu não ter prestado contas?
Isso é muito importante que fique atento e que pesquise se tem certidão de quitação eleitoral exatamente por isso. Porque às vezes faz tanto tempo e a pessoa nem sabe mais se as contas foram prestadas, se foram prestadas da forma correta, qual foi o julgamento. Então, por isso é importante pesquisar para verificar se tem a certidão de quitação eleitoral e se não tiver, procurar especialista para resolver a situação. E aí eu trago para vocês algumas dicas muito importantes para que você, candidato, ou neste momento, se você é pré-candidato, se você está se preparando para ser candidato, dicas importantes para que você tenha a prestação de contas corretas e que não tenha problemas mais para frente com a Justiça Eleitoral e isso não atrapalhe você a ser candidato em uma próxima eleição. A dica é muito importante que você tenha organização e planejamento desde o início da campanha. Então é necessário saber quanto vai gastar, o que vai gastar, procurar ajuda especializada para que você consiga organizar a sua campanha e não tenha problemas lá na frente. Fazer uma consulta constante às normas eleitorais. Então, se você não tem acesso a um advogado ou a um contador que esteja contratado ali diretamente para a sua campanha, verifique com o partido se o partido vai disponibilizar o serviço de contadoria e advocacia eleitoralista, para que você tenha acesso a essa legislação e não faça coisas erradas. Tudo que você tiver dúvida, procure ajuda especializada. E também é muito importante que haja transparência e comunicação entre a equipe, principalmente na equipe de contadoria. Então, quem faz os registros, quem tira cópias dos documentos, quem registra o que foi gasto e o que não foi gasto, e prestar sempre atenção às normas eleitorais, porque somente analisando, prestando atenção nas normas eleitorais é que não terá problemas na prestação de contas. Então, se você foi candidato alguma vez na vida ou candidata, preste atenção em relação a isso. Primeira dica, procure se a sua certidão de quitação eleitoral está saindo da forma correta, se você tem quitação eleitoral e se você não tiver, procure ajuda especializada, mas tenha sempre em mente, a prestação de contas é um momento muito importante do processo eleitoral e os candidatos precisam estar atentos a isso e saber que uma prestação de contas mal feita pode ter problemas significativos, tanto para a sua campanha atual, naquela que você está concorrendo, como futuramente. Uma prestação de contas mal feita com problemas pode causar muitas consequências para você que é candidato numa eleição. Era isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigada pela atenção. Se você ficou até esse momento do vídeo, curte, segue a nossa página que nós temos vídeos toda semana. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que tenham acesso a esse conteúdo. Espero você na semana que vem. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.